Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast, sempre com entrevistas bacanas e coisas inovadoras para você. Né, Gustavo? Isso, e hoje vamos falar de tecnologia. Olha que legal, hein? É verdade, mas eu quero lembrar o senhor e lhe parabenizar pela sua atuação em São Carlos. Igualmente. Muito obrigado. Nós vamos apresentar lá o sorteio da JCR em São Carlos, como eles estão crescendo, né? Mais um empreendimento. Obrigado pela confiança. E modéstia à parte, nós demos um show lá. Nossa segunda vez em São Carlos. O quiz nunca passou em São Carlos, né? Exato. Então, quando a gente foi pela primeira vez, eu falei assim, pô, quando a gente vai para cidades da região aqui que o quiz passava, que você é conhecido e tal, é legal. Agora, será que vai ser tão legal quanto sempre é por aqui? E foi muito bacana. Foi muito bacana. Foi muito bacana. E o raio caiu duas vezes no mesmo lugar, que deu certo. Exatamente. E vai ter também, a JCR vai fazer também... O Oscar do ramo imobiliário, do segmento imobiliário. Olha, vou apresentar de gravatinha borboleta, o senhor também. Uhum. Nós vamos dar um show lá, vai ser muito bacana, premiar, né, os melhores do ano aí, até aqui, né? Do ramo imobiliário. Que na verdade são os 10 anos da JCR. 10 anos de JCR, olha que bacana. Muito bom. E está crescendo muito. Tá crescendo e parabéns muito. Lá todo o pessoal lá. Reinaldo e Nani. Exatamente. Bem, vamos falar sobre tecnologia hoje? É isso aí. Então, vou falar sobre o nosso convidado. Olha, ele é paulistano, casado, pai de 3 filhos e avô de 4 netos. Tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, graduado em Administração de Empresas e Engenharia Mecânica, entre muitas outras coisas. Mais de 40 anos de experiência como gestor administrativo e industrial de empresas nacionais e multinacionais. E fez parte da equipe que idealizou e fundou o Parque Tecnológico de Sorocaba, onde ele é atualmente o presidente. Também é presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Sorocaba, atua como membro do Conselho Consultivo do Senai e do SESI, e é membro do Conselho Industrial da Fiesp, entre muitas outras coisas. Eu tive que abreviar muito, tá? Estamos aqui com Nelson Tadeu Cancelara. Tudo bem? Puxa vida, rapaz, quanta coisa, né? E olha que metade eu cortei. Não, que é isso. Eu te agradeço mesmo, você, o Gustavo, né? A gente ter a oportunidade de estar aqui com vocês é muito bom, né? Nós que estamos lá à frente de um trabalho muito, muito legal, que é trabalhar com inovação, com empreendedor, com doido, com tudo. Faz parte. Né? Faz parte. Então eu agradeço mesmo e vamos falar um pouquinho aí, eu acho que vai ser bom. Então, eu já queria te perguntar o seguinte, o Parque Tecnológico tem 13 anos, né, que ele está aí em Sorocaba. O que ele tem trazido de inovação para as empresas e para a população? Assim, na verdade, um pouquinho da história do parque eu acho que é importante vocês entenderem, né? Porque o parque ele tem 13 anos, mas existe um período de maturação, né? A gente não pode negar que durante 8 anos aí ele ficou maturando, porque ele tem que encontrar um caminho para seguir, né? E a gente chegou exatamente nesse momento, nessa transição, né? E aí, em cima disso, a gente criou um grande projeto, né? Para o quê? Porque o parque ele é um parque público e nós temos que entregar. Essa que é a minha filosofia de trabalho. Não é só para eventos, né? Nós temos que ter entrega efetivamente. Então, hoje, né, para você ter uma ideia, nós temos um projeto, nós discutimos hoje um projeto que existe uma lei que a gente trouxe para a cidade chamada Sandbox, né? É uma lei que é uma lei federal, que ela te possibilita você testar tecnologias novas dentro de uma cidade, né, sem custo para o município, né? Em cima disso, se essa tecnologia for ok, tiver todo o seu tudo que foi definido que ela vai fazer, o poder público ele pode comprar até essa tecnologia sem licitações, porque é uma coisa nova. Então esse é um dos trabalhos que o parque faz. Sem isso, é óbvio, além do mais trazer empresas novas para cá, né? Depois eu vou até falar um pouquinho dos números, que acho que é importante, mas se você pegar a app de consulta, nós idealizamos, uns outros aplicativos que a prefeitura utiliza, nós também idealizamos, né? E fora isso, eu acho que o grande lance, né, do parque é você estar conectado com as universidades, você dar espaço para os empreendedores, né?
e você começa a atrair grandes empresas para vir para esses ambientes, né? Exato. Nós temos hoje 17 universidades que são conectadas conosco. Olha que legal. Então, isso, de certa forma, você tem um grande número de conhecimento que fica ali naquele ecossistema, e é isso que as empresas hoje precisam, né? Não, eu sempre falo que é da massificação que você extrai a qualidade. Então, você pegando lá Facens, que eu já vi a Facens fazendo muitas coisas lá, e outras universidades, você traz ali o aluno prodígio. O cara que é um gênio mesmo, no meio de tudo aquilo. Tem todo tipo, Tem viu? todo tipo, tem todo tipo. Tem um cara que acha que é gênio, mas não é. Gênio, não é. Mas Só não avisar ele. Ô, campeão, você não é. Mas é verdade, porque muitas vezes a gente tem assim, uma empresa expoente fortíssima aqui, e ela não tem o olhar que deveria ter. Ela estoura em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, e ninguém sabe quem é ela aqui em Sorocaba. Você sabe que aqui tem uma característica muito interessante a cidade, né? Eu acho que houve um erro lá atrás, né, quando foi idealizado, né, o parque, porque quando ele foi inaugurado, eu estava na época como presidente do conselho. Nós divulgamos o seguinte: onde é o parque? Do lado da Toyota. Então as pessoas fixaram, talvez o parque pertencia à Toyota. Exato. Então a comunidade não abraçou, cara, assim, o ambiente. Então, e a gente, obviamente, hoje, o esforço que a gente faz é para que as pessoas conheçam, né? Nós fizemos uma pesquisa, 15% da população de Sorocaba já falou do parque, já ouviu falar do parque. E 8% só que já foi no parque. Ouviu fotos do parque. Então é muito pouco. Pô. Se você imaginar que o Brasil tem 5.500, mais de 5 mil cidades, 62 parques só, e nós temos um, cara. Isso é um privilégio violento, né, cara? Muito grande. Então, eu sempre falo que as pessoas têm que conhecer, nós temos que divulgar cada vez mais. Então, esse espaço que vocês estão nos dando, para mim é muito bom, cara, que eu posso falar um pouquinho e as pessoas conhecerem um pouquinho mais. Presidente, sabe a impressão que eu tive na primeira vez que eu fui? Sabe quando você está andando num deserto e de repente você encontra uma base militar, algo assim? O prédio já é impactante, né? Exatamente. Então, tipo assim, nada feio, não tá bonito. Entrou de repente, uma grandioso. pancada. Aí, sabe o que eu pensei? Obra faraônica, devem estar gastando dinheiro. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, se ninguém conhece, não tem utilidade. E aí eu fui num congresso e aí eu entendi a dimensão do que vocês Mas estão você querendo. sabe, assim, ó, você sabe, logo que eu cheguei lá, foi muito gozado. 2021, eu assumi lá como presidente. Aí eu vou na Câmara Municipal para me apresentar, porque eu preciso da ajuda dos vereadores. Claro. Aí eu fui. E eu estou no corredor e tem um vereador, eu não vou falar o nome dele, mas é um amigão. Ele falou, quer dizer que você está naquele elefante branco? Cara, aquilo me deu um... Eu fiquei muito bravo. Eu falei, vou mostrar para esses caras... Eu falei, não, já foi, mas não vai ser mais. Mas ali é um ambiente muito rico, cara. A gente saiu, para você ter uma ideia, a gente saiu de um... antes eu preciso falar uma coisa, e aí eu não posso negar. O prefeito, ele tem me ajudado muito, cara. Sim. Ele entendeu a filosofia do projeto que a gente fez, ele comprou a ideia, ele me ajuda bastante, só que um dia ele me falou assim, vocês têm que ser autossustentável. Eu falei, porra, mas como que eu vou ser autossustentável aqui? Mas foi assim, eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar imposto para o município, né? E aí a gente fez um levantamento, qual o imposto que impacta direto no caixa? O ISS. Falei, quanto está gerando de ISS as empresas em 2020? R$1.800.000 por ano. Falei, nós temos que reverter isso. Cara, 2023 foi 21 milhões, 2024 foram 18 milhões, nossa, 10 e esse ano acho que vai chegar em 30 milhões. Então, por quê? Porque nós fomos buscar empresas de tecnologia que prestam serviço, e isso, cara, é injeção direto dentro do cofre da prefeitura, entendeu? Não estou nem falando da geração de emprego, que nós chegamos lá, tinham 186 trabalhadores, hoje nós estamos lá com 600 pessoas, cara.
que trabalham lá naquele ambiente, né? E até o final do ano deve chegar a 1.000 pessoas. O ano passado, mais de 100 mil pessoas visitaram o parque, né? De todos os lugares. Então, isso é legal. Hoje nós, por exemplo, tivemos uma visita do governo de Praia Grande para conhecer a estrutura. Vocês viram exemplo, né, no estado. Acaba virando. E eu só vou falar uma outra coisa, um parênteses. Desculpa que eu falo muito. E eu me empolgo para falar, viu? Mas assim que é bom. Eu me empolgo para falar. Eu me empolgo para falar. Perdão, mas estamos aí. Vamos lá. Estamos juntos. Então é isso, cara. Assim, para a cidade, né? E isso é uma coisa muito valiosa, que as pessoas às vezes não conseguem ter a dimensão, mas cara, é muito valioso. Nós estamos hoje lá com empresas lá que você fala, porra, não é possível que o cara existe isso, né? E isso é legal. Não, você vê nos congressos, né? Nós fomos em 2, 3 congressos, você vê a BID, você vê, cara, os caras falam de tecnologia, mas você vê as empresas chegando ali querendo apresentar os seus produtos, né? Eu acho que isso também é um caminho, né? Assim, Sorocaba tem uma característica, novamente eu falo isso, muito interessante, que muitas empresas não entenderam aquilo ainda, né? Então, o que eu faço é sempre visitar, colocar à disposição. E hoje a gente está percebendo uma coisa. As grandes empresas multinacionais não precisam muito daquilo. Sim, a verdade é essa. Claro. Que a tecnologia já vem da matriz, já vem muita coisa de fora. Mas os caras começaram a ter muito problema. Então, para ele hoje, pôr uma equipe lá dentro, contratar para resolver problemas, para ele é uma zica, porque demora e tal. Hoje eles nos procuram, trazem para nós uma dor, e a gente vai buscar startups para trazer para dentro do parque para resolver essa dor para o cara. Vocês fazem esse canal de ligação. Uma forma muito mais rápida e um custo muito mais baixo, né? Então, as grandes empresas começaram a entender isso. Agora, o grande nicho não é a grande, né, cara? Você tem 90% é empresa média e pequena, que, infelizmente, o empresário, e eu fui empresário por 30 anos, e eu sei isso de experiência. Ele só vai buscar ajuda quando ele está com a água no nariz. É um negócio muito louco. Mas por quê? Aí você vai falar com ele e fala, não, porque de manhã eu tenho que comprar, vender... Ele está sempre no operacional, né? Então, hoje, até isso a gente consegue ir explicando para esse pessoal. Espera aí, cara, tira o pé um pouco, vamos se organizar. Sim. Você não pode estar na operação direta, você tem que pensar na estratégia também. Então, isso é todo um papel, né, e todo um trabalho que a gente faz, né, para os munícipes e para quem nos procura, claro. Eu tive no Parque Tecnológico uma vez, que a gente foi num evento, que lá tem vários eventos, né? Da Techland, nós apresentamos lá um quiz show lá, falando sobre tecnologia, foi bem legal, né, Gustavo? E o pessoal gostou bastante. Eu achei fantástico. Mas vamos voltar lá, viu? Eu quero conhecer mesmo um parque que eu legal, não conheci. Cara. Mas o que eu acho legal é isso, você concentrar num lugar, várias empresas, e ali poder uma ajudar a outra. Isso que é sensacional. Está todo mundo concentrado no mesmo ambiente. As próprias universidades. Então, por exemplo, eu tenho lá o laboratório... Posso falar o nome, né? Pode. Tem o laboratório da Facense, um baita laboratório da Uniso, cara. Um laboratório super top mesmo na área de medicamentos, cara. Tem um laboratório da PUC, né? Na área de membros artificiais, né? Então, isso tudo é rico, cara. Essa aí é coisa rica que você tem que... E eu agradeço muito, e torno a falar o prefeito, por ele ter me dado essa chance de eu estar ali dentro e ter me apoiado dentro disso que a gente está falando. Pô, a gente está... Pra você ter uma ideia, até o final do ano, já o planejado, vão vir umas empresas que vão investir dentro do parque 340 milhões, cara. Não é 340 milhões, vai gerar 1.000 empregos. Vamos começar agora no segundo semestre e vai até talvez a construção mais uns 15 meses aí. Porque quanto tem de área lá? Tem bastante. Eu tenho lá 1.800.000 metros. Né? Só que teve um plano legal, porque 600.000 metros é uma área verde, que é um parque da biodiversidade, que ele abraça o parque para que no futuro, a cidade crescendo, você não tenha problema de vizinhança, aquela coisa toda. E aí sobra lá 1.200.000, você tira 30% de mananciais e área preservada, sobra 900.000 metros. Nossa. E eu tenho lá ocupado talvez 100.000 metros.
Que Olha de quanta espaço coisa tem. ainda Tem pra espaço fazer. pra caramba. E é o que a gente está tentando. Então, Mas não é numa gestão, né? Nem duas, cara, assim, nós tivemos eu lembro quando o prefeito Manga me chamou, eu falei, ó, deixa eu te fazer um projeto para você ver, porque se também você tá lá para ser o que era, como eu já tinha passado por lá um período, eu falei, deixa eu te fazer um projeto para a gente tentar dar uma outra dinâmica. E aí ele aprovou, beleza, tal, pode vir e tal. Eu falei, só tem mais um detalhe, nesses 8 anos passaram 7 presidentes. Isso lá em 2020, né? Tá parecendo o Eu Corinthians. falei, porra, não pode. Para esse tipo de ambiente não existe. Aí ele falou, não, eu vou te dar 4 anos. Né? Então ele me deu esses primeiros 4 anos, né? Começamos agora um outro momento, uma outra gestão. E aí deu para você, entendeu? Desenvolver um trabalho, né? As pessoas começarem a acreditar mais. É porque tem que dar uma continuidade, né? Cara, se você não tem continuidade em inovação, você não tem inovação. E você não pode ter medo de deixar para o próximo mandato. Não, cara. Sim. Porque aí o que acontece é egocentrismo. Eu quero fazer, já que ninguém fez nos 8 anos, como você falou, atrás teve um retrocesso e tal. Você finca a bandeira para mostrar que você que fez. E aí, só que assim, é um grande erro. Por exemplo, eu vi o Tarcísio, nosso governador, falando, falou, viu, você acha que se eu tivesse preocupado com voto, estaria aprovando uma linha que é São Paulo, Sorocaba, linha férrea, que vai inaugurar em 2031. 31, 32, e ele não vai estar nem mais. Ele não vai estar mais lá. Claro. Aí mostra o quê? Estou preocupado com o Estado. Exatamente. Estou preocupado com Com o o município. cidadão, cara, entendeu? isso. E a gente está fazendo assim, modéstia à parte, a minha equipe lá, o pessoal entendeu a filosofia e tal. Nós temos o projeto arquitetônico do parque é um prédio redondo, né? Sim. Não sei se vocês sabem disso. Mas na época não deu a grana, só fez a metade, só meia lua. Pô, nós estamos ampliando agora mais um quarto, cara. Vocês estão fazendo o resto da lua? Estamos uma parte, né? A metade do que falta, a metade. Nós vamos buscar. Cara, Agora é lua crescente. tá crescente. Nós vamos buscar um recurso na FINEP, né? Não reembolsável, 15 milhões. Nós estamos aplicando, já começou a obra em janeiro. Pô, isso vai abrir mais 40% de salas, o que a gente já tem. Vamos fazer uns laboratórios muito top, entendeu? Até laboratório para capacitação de engenheiros para controlador de órbita de satélite, nanosatélites, que são satélites pequenos. Até isso a gente vai ter, entendeu? Então, a gente está procurando olhar lá na frente, né? Sim. O que a gente pode ajudar para desenvolver a cidade e a região. E eu atendo toda a região, eu não atendo especificamente Sorocaba. Eu atendo todos os municípios da região metropolitana e atendo quem vem aí nos visitar, né? A gente tem um monte de cidades que a gente procura ajudar no desenvolvimento de um ambiente desse tipo. Me surpreenda aqui, das 27 cidades aqui ao redor de Sorocaba, qual está mais falando de tecnologia, está mais linkada a tudo? Você não vai me assustar falar que é Salto de Pirapora, Piedade, o amigo Marum aí. Eu vou falar 2 tipos de cidades. Cidades que vêm buscando mesmo participar e crescer nessa região metropolitana. Araçariguama é uma cidade que o pessoal está buscando. Os gestores lá estão buscando desenvolver tecnologia. Né? Legal. Vamos lembrar uma outra que está querendo muito. Essa está querendo muito. Votorantim. Né? Ele está com um grupo lá de secretários, algum deles que vieram da iniciativa privada, que saca o negócio. Então, os caras estão querendo levar para lá e a gente está tentando ajudá-los. Né? Agora, infelizmente, assim, a grande maioria ainda não entendeu isso. Eu sempre digo que o gestor público ele tem que estar preparado pelo seguinte: hoje com o celular o cidadão vê tudo que está errado. Exato. E vai te cobrar e quer uma resposta rápida. Exato. Se você não colocar tecnologia dentro da tua gestão,
você vai ficando para trás. Exato. Como é que você responde tudo isso? Os robozinhos precisam responder tudo isso Pô, rápido. não, cara, assim, você tem, por exemplo, vamos pegar aí uma secretaria de ponta, né, que a minha secretaria, nós temos o status de secretaria, é uma secretaria meio, né? Meio. Mas uma secretaria de ponta, saúde, educação, obras, obras, como que você vai responder as reclamações, né? Porque tem, né? Tem, claro. Tá luz, não cortou a árvore, tem um buraco, o cara vai ficar louco, vai fazer no Excel, não consegue, Não consegue. Nós somos 800 mil habitantes, acho que hoje. Isso. Então nós estamos num momento bastante, eu acho, bastante crítico, que se a gente não aplicar muita tecnologia para dar resposta, vai dar ruim. Exatamente. Com 1 milhão você perde o controle, cara. Você não consegue. Vira uma nova Campinas aqui. Você pega Campinas, 1 milhão e 200 mil habitantes lá, é uma loucura, entende? E hoje tem as IAs para ajudar, né? A gente. Por exemplo, eu vou aproveitar o gancho. Essa área nova que a gente está fazendo, nós vamos criar um laboratório de IA, né, para desenvolver um IA para a indústria. Essa que é a nossa ideia. Então nós estamos conversando com a UFSCar, com todas as universidades, né? Para a gente criar um grande laboratório de desenvolvimento de IA para atender as indústrias. Nós temos só em Sorocaba 2.400 indústrias, mano. Nossa, bastante. É muito. Na região metropolitana são mais de 4.000. Caramba. Entende? Então é muita gente que precisa, né? Precisa muito. E a gente vai criar um grande laboratório lá para criar esse desenvolvimento. A gente estava conversando no intervalo, você falou para chamar cidades. Qual que é a ideia desse congresso? O que você teve de ideia para os próximos meses? Para agora. Nós vamos falar, por exemplo, dia 2, eu posso dar Pode? Dia 2 e dia 3, nós vamos ter um grande evento, dia 2 e 3 de julho, chamado Tecno City Summit 2025. Qual é a ideia? Nós estamos trazendo várias empresas de tecnologia que são aplicadas tanto nas cidades, como também na gestão de cidades, como na gestão privada. E nós abrimos 27 estandes gratuitos, com TV, com mesinha, com cadeira, para a cidade vir para lá. E a gente criar um baita networking, né? Festa das Nações, que nem tinha no Cara, interior. é isso aí, entendeu? Cada um com a sua barraquinha ali. É isso que a gente procura fazer. Essa é uma das coisas. Um stand desse em São Paulo, você pega no AMB, meu amigo, é uma baita grana. O que eles estão fazendo é inovador e custa, viu? Não, assim, e não é um stand 6 metros quadrados, mas não importa, cara. Assim, mas ele vai estar ali de forma gratuita. Ele vai ter muita gente conhecendo a cidade dele, porque ele tem que vender a cidade. E o gestor tem que estar ali visitando, nós vamos ter painéis, vamos ter discussão, nós vamos ter palestras. Para ele conhecer o que está existindo, ele ver algo e levar para a cidade dele. Se integrar aquilo tudo, entendeu? né? Ele não pode ficar, não é porque ele tem uma cidade de 5 mil habitantes, cara, que ele não precisa. Exato. Ele precisa de ter tecnologia, porque senão ele vai ficar manco. Porque hoje os concorrentes, né, não é mais, o teu concorrente não é o cara da esquina, você concorre com o mundo. Entende? É isso que eu falo para eles. Eu sempre falo isso. Você tem que estar ligado, não adianta. E aí tem alguns problemas, né? Muito gozado. Aí vem o prefeito e fala, eu quero trazer indústria para minha cidade. Aí eu falo assim, mas que tipo de indústria você quer? Metalúrgica. Sabe qual é a vocação dele? É produção de alimentos. De alimento, agricultura. Peraí, eu falo, prefeito, calma. Metalúrgica não é agora. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer uma indústria de alimentos. Porque uma indústria de metalúrgica não vai vir para cá se não tem nada aqui para metalúrgica. Matéria-prima, então. Agora de alimentos não, se eu tenho aqui no teu quintal aqui quantos produtores. Exato. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai levando para os prefeitos, que eu entendo também que para eles é super difícil, porque o cara que entrou nessa gestão, ele tem 4 anos para mostrar tudo que ele puder para ele se reeleger. Isso é uma situação. Exato. Então o cara está ligado em tudo, né? Menos muito em tecnologia ele não está ligado. Assim. E a gente precisa... E essa integração é necessária. Ele precisa ver o que o vizinho está fazendo bem feito, entendeu? E aqui, Sorocaba, assim, os secretários, meus colegas, eles estão sempre buscando novas tecnologias, né? Buscam a gente ali para a gente, de que forma a gente pode contribuir, né? Pra você ter uma ideia, nós criamos no estado de São Paulo
uma grande rede, chama Ambiente Paulista de Inovação. A sede é lá no parque. Por quê? Porque, de repente, o Gustavo me trazia uma demanda lá da empresa dele e, pô, eu não tinha como te ajudar, cara. Eu falei, pô, mas peraí, vamos se conectar. Então, hoje nós estamos com 35 ambientes conectados. 10 parques tecnológicos, aí tem centro de inovação, incubadoras, enfim. Então, hoje, se você me traz uma demanda que eu não consigo aqui, e realmente a gente não tem conhecimento de tudo, eu jogo nessa rede e, de repente, o cara de Presidente Prudente vai falar, pô, Cancelara, passa o contato que aqui eu tenho a solução. Porque a gente se faz e se desenvolve com conexões. Conexões, claro. Não dá para ficar sozinho mais, sabe? Aquele papo, não, deixa que é comigo. Que é comigo. Não funciona não isso. Funciona. Hoje em Você dia, vai cada ficando vez para trás, mais, cara. Cada vez mais, hoje em dia, é fundamental. Então a gente procura mesmo se conectar. Você vê, nós criamos isso, é uma entidade regulamentada. Apresentamos o ano passado. Foi, acho que o ano passado, ou 2023. Eu estou olhando para lá que está o meu assessor. Assessor, 2023, nós divulgamos isso para o secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, professor Barran. Foi feito um evento lá na USP. Então, todos os caras contribuem, sabe? Para a gente realmente também ter um pouco de musculatura, essa entidade. Né? E para o governo é bom também, porque o governo, isso me chamou muito a atenção e a gente provocou, porque quando teve aquele, você lembra, logo que o Tarcísio chegou, teve aquele lance lá aquele catástrofe que teve em São Sebastião. São Sebastião, que teve que largar correndo. Pô, os caras estão desesperados. Aí quem que ajudou? Foi o Parque Tecnológico de Santos, Parque Tecnológico de São José dos Campos e o pessoal da USP. Pô, os caras levaram o drone para subir. Eu falei, cara, olha só. Quer dizer, se a gente criar precisou de uma catástrofe para... Entendeu? Aí, aquilo lá eu vi, eu falei, cara, nós temos que criar uma baita rede. E a gente apresenta isso para o governo, que isso está à disposição dele também. Então foi bem recebida, foi um negócio muito legal, cara. Assim. A ajuda também do governo federal? Então, assim, existe... Tem muito dinheiro, eu sempre falo isso, tem muito dinheiro, mas pouquíssimos projetos e bons projetos. Né? Então, o que acontecia com nós? A gente escrevia projeto, batia, voltava. E aí eu conheci um cara, e ele foi superintendente da FINEP. FINEP é um órgão de financiamento do governo ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse cara foi superintendente do FINEP em São Paulo, já está aposentadão. Eu fui num evento, conhecemos ele, trouxemos ele para trabalhar com a gente. E ele dá um suporte. E aí nós criamos um departamento para escrever projetos. É isso, departamento. Então hoje, se você tem Então, o que acontece nesse departamento? A gente conseguiu entender que não adianta eu escrever com o coração, porque quem analisa com a razão. A razão, exatamente. Então isso a gente conseguiu, por exemplo, 2024, 20 milhões de recursos. Foi 15 lá para o laboratório, 15 milhões para ampliação do prédio, o restante para uns laboratórios que a gente equipou melhor. Esse ano já conseguimos 2,5 milhões também para projetos que a gente apresentou para o laboratório. Então, tem que pensar com a cabeça deles. Cara, quem sabe escrever o projeto. A gente tem que entender também que a prefeitura, hoje eu dependo ainda de repasses da prefeitura. Mas ela tem um monte de problema, cara. Então, eu tenho que arrumar alternativas para resolver o meu problema. Exatamente. Né? Então, eu pego e eu vou atrás, minha equipe, né, nós vamos atrás e nós estamos tendo sucesso. E até escrevemos projetos para empresas também. Porque hoje o governo federal, na área de inovação, tem milhões e milhões, cara, assim, de dinheiro. Só que tem poucos projetos bons. Não tem bons projetos, né? E a gente, então, se especializou para nos atender e também escrevemos projetos. Às vezes tem uma empresa que está incubada lá e o cara está precisando de recursos para desenvolver algo. A gente fica monitorando mais de 100 editais que ficam flutuando aí E a gente tenta encaixar essa necessidade desse cara em algum edital. E aí a gente escreve esse projeto e vamos tentar buscar, obviamente, recursos para ajudar, para ele se desenvolver. Você falou uma palavra boa, recurso.
E é o que nós precisamos arrumar agora, porque o Quiz Podcast tem os patrocinadores. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você já ouviu falar da Prodetec? A Prodetec está entre as maiores empresas do ramo de segurança do Brasil e acaba de lançar um kit de alta tecnologia pelo melhor preço do mercado. São 24 horas de monitoramento com um sistema todo sem fio e você pode controlar tudo na palma da sua mão. Com conexão direta com a central pronta para te atender. Preço para você fechar agora, R$ 199,00 mensais. Quanto vale a segurança da sua família? Quanto vale a segurança da sua casa, da sua empresa, das pessoas que você mais ama? É simples. Pensou em segurança? Pensou em Prodetec. Faça agora o seu orçamento. Prodetec, soluções inteligentes a serviço da sua segurança. Móveis Casa Pronta. Aqui você encontra o melhor produto da região em condições imperdíveis. Compre em até 18 vezes sem juros no cartão. Temos estofados, colchões, mesas, planejados e muito mais. Avenida Pedro Pires de Melo, número 60, em Salto de Pirapora. Venha e faça um grande negócio. Móveis Casa Pronta. Me falaram que aqui no Supermercado Paulistano de Salto de Pirapora tem os melhores preços. Eu vim aqui investigar. Eu descobri que o Supermercados Paulistano facilita o seu dia a dia. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. A padaria fica aberta até às 21 horas. O açougue tem carne fresquinha todos os dias. E ainda tem um restaurante perfeito para você almoçar com a sua família. 20 anos de história, com o melhor atendimento. Supermercados Paulistano. Aqui você encontra ofertas de verdade. Tá comprovado. Supermercados Paulistano. Mais economia no seu dia a dia. Odontoclinic Itavovô. Um sorriso muda tudo. Odontoclinic é uma clínica especializada, completa, com atendimento de clínico geral, prótese de implantes, aparelhos ortodônticos e os queridinhos do momento, que são os alinhadores Invisalign. Todo o nosso time de dentistas é capacitado pelo método de odontologia sem trauma, que visa atender de forma leve e humanizada, principalmente quem tem algum tipo de medo ou bloqueio nessa área. Aqui o atendimento é fácil e rápido. Clique no link e venha para o Odontoclinic Itavovô. Sorrir é bom. Sorrir Odontoclinic é ainda melhor. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Ozonioterapia é sinônimo de saúde e bem-estar. Tratamento eficaz e indolor. Serve para tratar problemas circulatórios, sinusite, lesões no joelho, linhas de expressão, emagrecimento e até tratamentos capilares. Os resultados são impressionantes. Você quer saber mais? Conheça o espaço MTC e Ozônio. Agende agora a sua consulta. Você realmente cuida da sua visão? A consulta com o optometrista é essencial para manter sua saúde visual em dia. Problemas como dor de cabeça, visão embaçada ou cansaço nos olhos podem ser facilmente resolvidos com a correção certa. E quem te ajuda com isso? O optometrista. Na consulta você recebe uma avaliação completa da sua visão, indicação de óculos ou lentes e orientação para cuidar melhor dos seus olhos no dia a dia. Agende agora a sua consulta com o optometrista Marcos Okabayashi. Nesse, eu confio. Voltamos aqui com o presidente do Parque Tecnológico aqui de Sorocaba. Ele está contando coisas para a gente que
a gente não sabia, né, Gustavo? E muita gente que não sabe ainda o que eles estão desenvolvendo, como é que está sendo feito. E é muito bom esse papo para poder esclarecer as pessoas. Exatamente, exatamente. E formar, né? Ajudar na formação de tantos e tantos jovens, nossos jovens aí que gostam de tecnologia. Eu adoro, eu queria criar jogo, né? Jogo de. Porque isso aí, criar game, meu sonho é esse e tal, mas você não sabe como você dá o passo, né? E às vezes você tem um parque tecnológico que tem todas as ferramentas do mundo, você vai lá com o seu projetinho, com a sua ideia. É isso, não é isso? Exatamente. E você vai ser monitorado. Filho, vai por aqui, senta aqui, ó, você vai fazer parte dessa turma de pesquisa e assim vai. E você sabe que nós temos um laboratório lá de prototipagem, né, que ele é aberto para quem tiver um problema ou uma ideia. Nós temos toda a estrutura para desenhar a peça, que é alguma coisa que você pensa nisso. Imprimimos isso, tem lá umas 12 impressoras com vários tipos de materiais que a gente pode imprimir. Estamos comprando uma agora para imprimir metais também. E, pô, o cara sai com o protótipo na mão, cara. Olha, entende? É muito legal. Ou então, por exemplo, que já aconteceu, foi uma empresa que quebrou uma engrenagem de uma máquina e ele não tinha um desenho. A gente escaneou aquela peça, aqueles dentes que estavam quebrados, a peça toda, refizemos o desenho para ele, aí fizemos uma impressão em plástico só para ele colocar na máquina para ver se com a outra engrenagem ela funcionava. Funcionou legal, ele levou o desenho e mandou usinar fora, entendeu? Olha, então ele ganha um baita tempo, legal, né? Uma outra empresa, uma multinacional daqui, eles vendem uns fluidos para freio, por exemplo, em embalagem de meio litro. E eles queriam fazer embalagem de 1 litro. Só que para o cara fazer uma embalagem plástica de 1 litro, pô, fazer uma ferramenta, isso aí custa uma fortuna. Claro. Nós desenvolvemos a garrafa para ele, imprimimos lá umas 20 garrafas, para ele pôr na linha para ver se funcionava, isso em 30 dias, cara. Ele ia conseguir fazer isso pelas vias normais em 6 meses. Para ele ter uma máquina desse. Primeiro investimento entendeu? incerto, porque ele não sabe nesse se vai funcionar. Então, para ele fazer a ferramenta. Então, nós idealizamos, desenhamos, imprimimos para ele com resina para não vazar. Ele testou, mandou para uns clientes, ficou legal. Depois ele mandou fazer a ferramenta e tá produzindo isso aí. Então, para você ver como a gente é bem flexível, né, para algumas coisas lá. Nós fizemos por exemplo, uma mãe que, infelizmente, ela tem uma filha que tem paralisia e ela não tinha controle do pescocinho. Do pescoço, não tinha fio. Não tinha força para segurar e ficava sem o pescocinho. Então, existe um equipamento chamado HeadPod, que você fixa na cadeira de roda e ele vem com um anel, né, penduradinho assim, um braço, e o anel segura para a cabecinha ficar firme, cara. Isso aí custa R$4.000. Nós fizemos o custo, demos de graça, mas saiu R$500. Olha que diferença. Mudou a vida dessa pessoa. Entendeu? Então, é óbvio, né? A gente está pensando em ampliar isso foi uma coisa mais ou menos recente, mas a gente não dá para sair fazendo, né? Porque isso tem que ter... Obviamente veio o médico dela, veio o fisioterapeuta, foi tudo, não foi feito na olho, né? Foi feito sempre em cima do planejamento. Mas a gente está pensando em entrar numa área assim para ajudar as pessoas também. Nós estamos estruturando mais lá nossa área de impressão, justamente porque a gente quer ajudar um pouco as pessoas nesse sentido. Que maravilha! Nelson, deixa eu te perguntar. Quer perguntar alguma coisa? Posso falar? Depois eu vou para uma área mais filosófica. Pergunta aí. Não, então, eu sei que você está engajado também na parte de cidade inteligente. Como que anda isso em Sorocaba? É que, assim, cidade inteligente, eu sempre falo para os prefeitos, não é só colocar internet na praça, gratuito. Claro. Né? Pra você ter uma ideia, se a gente pegar o Código Internacional de Cidades Inteligentes, são mais de 140 itens para você transformar a cidade inteligente. Agora, Sorocaba vem, né? Hoje, por exemplo, a administração pública está se digitalizando toda. Né? Isso faz parte, né, das cidades inteligentes. Né? Estão entrando agora com semáforos inteligentes, isso faz parte também. Eu acho que Sorocaba está indo para um caminho muito bom, não é porque eu estou aqui não, mas está indo para um caminho bom. Agora é óbvio, né?
tem a muralha eletrônica, estamos fazendo isso, né? As escolas, tem muitas escolas que já estão com lousas digitais. Isso tudo faz parte do pacote. Agora, tem muito para ser feito. Sim. Que também não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Isso é uma evolução, um planejamento e recursos, né? Sem isso você não faz. Mas Sorocaba está indo muito bem. Assim, não é às vezes é meio imperceptível, né? Para o cidadão, mas nós que estamos envolvidos nisso, a gente sabe. Mas qualquer trabalho de pesquisa, ela é fundamental, como uma pesquisa de uma vacina. A gente que passou pelo Covid sabe o que é. Você precisa desse trabalho de pesquisa, porque quando o problema vem, você se antecipa. Não tenho dúvida. Não é? Não tenho dúvida. Eu acho que é isso. Aí mesmo. É exatamente isso. E, por exemplo, na área de saúde, né, Sorocaba, nós estamos já fazendo alguns testes na área de telemedicina, né? Eu tenho uma empresa lá dentro de telemedicina dentro do parque. E em razão disso, o Ministério da Saúde nos convidou a participar de um estudo junto com a USP e o SESI. Nós estamos criando já para o próximo mês, o ambiente já está pronto. Nós vamos fazer um estudo, porque hoje, por exemplo, exames admissionais para as empresas, só existe o presencial, o médico e o empregado. Não existe ainda por telemedicina. E o Ministério quer regulamentar isso, mas não tem estudo. Então, eles nos convidaram, nós, o SESI e a USP, para participar de um projeto onde nós vamos, com 1.200 funcionários, posso falar o nome das empresas? Pode. É importante. A Gestamp e a JCB vão participar desse projeto, onde nós vamos atender. Já está os consultórios, já está montado dentro do parque. A cabine de telemedicina chega a semana que vem. Então, nós vamos fazer um estudo com atendimento com a telemedicina e o atendimento presencial, e a USP que vai capitanear esse estudo e vai entregar o resultado para o Ministério. Se for positivo, o Ministério vai regulamentar esse tipo de exame também. Agora dá para fazer à distância. Para fazer à distância. O sujeito vai lá, faz e o médico fica o enfermeiro, né? Claro, obviamente. Para ver se não vai ter nada burlado. Isso, e aí o médico, e aí ele vai fazer, o enfermeiro vai... O enfermeiro vai ser o auditor, o auditor. Verdade. É que alguns exames, tirar a pressão. Sim, tem que fazer pressão. Tirar, aí, algumas coisas nesse sentido. Então vai ser muito legal isso. Agora é óbvio, né, que algumas profissões ali não vão dar para fazer todos esses exames, mas acho que 80% das profissões é possível. Vai desafogar bem, muito. Se isso der certo. A própria telemedicina, né, cara? Você pega... A pessoa não gosta muito, né? Gosta de ver a cara na verdade é que existe o quê? Você vai ver o médico, só você vai ver ele na tela. Né? Mas isso é uma cultura, porque o que acontece hoje, né? Você tem na rede pública um grande número de pessoas que vão lá com dor de cabeça, ou com uma dor no ombro, ou isso, aquilo. E aí ele vai logo cedo numa unidade de saúde, senta lá, porque tem mais 50 na frente dele. Sim. De repente, cara, ele passa pela telemedicina, faz uma triagem muito rápida. Sim. Se é uma coisa simples, ele atendido e vai embora, e abre espaço para as outras situações mais graves. Mais graves, mais sérias. Entende? Então, você começa a dar um atendimento mais rápido, uma agilidade, né? E com a mesmo critério e responsabilidade que teria num atendimento olho no olho, né? Presencial. Presidente, para a gente encerrar aqui, é uma discussão mais filosófica, tá? A inteligência artificial, ela, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, ela é incrível, ela traz benefícios para a população, mas a gente chega num ponto de ter medo da inteligência artificial. Até que ponto ela pode ir? E que regras seguir? Então, a inteligência artificial tem para os dois lados, né? Para o bem e para o mal. Isso não tem dúvida, né? Porque você já vê isso hoje, né? Agora, eu acho que isso é um caminho que irreversível, não tem retorno, não tem cara, retorno. sabe? Não tem. Então, se você analisar que você pode dar respostas hoje num atendimento... Eu vou pegar um atendimento de um órgão de prefeitura qualquer, talvez o setor de obras, né? Se você tiver inteligência artificial
podendo dar umas respostas rápidas mais simples, você está dando um atendimento e está desafogando. Exato. Eu estou dando um exemplo bastante simples, Sim, né? sim. Mas hoje você tem inteligência artificial. Os caras estão... Eu estava lendo ontem que no tênis, por exemplo, um jogo, hoje você tem os bandeirinhas de linha. Os caras estão já testando inteligência artificial para tirar os caras da bandeira de linha. Você vai ter uma precisão maior e etc, etc. Eu já ouvi falar na medicina. Falou assim, você confia num cara, num médico, que tudo bem, estudou ali seus 9 anos, lá com tal, mas chega na hora, ele tem um índice de precisão de 70%, correndo o risco do filho dele não ter deixado ele dormir, dele ter bebido de noite. É, isso aí. E aí ele vai fazer a cirurgia que é da tua mãe, que é do seu filho, que é de alguém, né? De alguém. Então, mas nós estamos falando disso aí. E aí a máquina vai fazer com a precisão de 99,9%. Assim, por isso que eu falo que isso é uma situação que não tem volta. Não tem né? volta, né? Agora, evidentemente que tem um lado ruim da coisa, que às vezes há pessoas que possam querer utilizar isso pro lado ruim. Mas a grande maioria vai ser para uma evolução, né, cara? Por exemplo, antigamente a gente falava assim, tem uma imagem gravada de um crime. Uma imagem gravada você não tem como questionar. Agora você tem. Porque a inteligência artificial está fazendo coisas tão perfeitas. Isso, boa discussão. Entendeu? Isso. Existe mesmo. Né? Existe. Você se duvida. Agora, assim, né? Como eu disse, é uma coisa irreversível. Sim. Mas eu ainda acredito que a grande maioria da utilização vai ser para o bem. Sim, né? sim, eu não tenho dúvida disso. Agora, por outro lado, né, tem uma outra questionamento. E isso vai tirar emprego de muita gente? Eu entendo assim, cara, que num primeiro momento existe esse choque. Mas se você pega aí as coisas que foram evoluindo com o tempo, telefone e etc., o emprego sempre vai existir, porque o cara também vai se especializar em outras coisas. E outra, entendeu? o ser humano gosta do outro ser humano. Não adianta. Cara, não tem coisas que não dá. Como é que você substitui? Venda, o malho, o que você está sentindo, não tem. Como que eu vou fazer isso sozinho? Alguém me perguntando no rádio é diferente. A emoção é outra, cara. E hoje, por exemplo, a gente tem profissões que não existiam antes, que a tecnologia exatamente, tá cara. novas. Novas. Isso é uma evolução. Vai ter uma outra que vai terminar? Pode ser que sim, mas a pessoa vai se adaptar, buscar um outro caminho, cara. Você é muito bom de papo, viu, meu amigo? Eu quero só fazer faça a última pergunta, que é o seguinte. Não é que eu gosto e o papo tá bom, vocês também ajudam bastante. Vou fazer uma pergunta que vai ser muito difícil para você responder. Fala. Você possui várias formações, vários cargos. De todos esses, qual o mais importante? Ser pai ou ser avô? São momentos diferentes. Eu tenho 4 netos, né, como você falou. É extremamente legal. Porque o momento é outro. Né? Na época que eu tinha os filhos, nós estávamos na correria, né? Correndo e tal. O amor era muito grande. Mas hoje você consegue curtir mais aquilo que você não queria, mas não conseguia. Não conseguia. Então hoje fica aquele negócio. Então é muito bom. Eu também sou avô e é tipo assim, os filhos a gente tem aquela responsabilidade de educar, de fazer, não sei o quê. Agora não. O problema é do pai, né? Neto só vai estragar. Eu tive minha primeira filha quando nasceu, cara, eu trabalhava numa multinacional. Ela com 6 meses de idade, cara, eu fui fazer um curso, fiquei 3 meses fora, uma especialização lá na matriz. Porra, aquilo lá pra mim... Mexeu, você quase perdeu o aniversário de 1 ano dela, 9 meses. Né, cara, aquilo pra mim. Então eu não tive a oportunidade... Agora, neto não, né? Tá ali, vovô, vambora. É comigo mesmo. Você já tem mais tempo, né? Tudo que você buscou fazer, você já fez, assim, para construir tua família. Agora você vai curtir mesmo. É isso aí. Obrigado. Quero falar dos nossos patrocinadores, falar do SPAMED, 43 anos de tradição. Você que quer prolongar a sua vida, não pensa que você aí com obesidade, cara, pressão alta, diabetes, uma série de outros fatores pode acontecer com você, ou está acontecendo. Aí você vai no SPAMED, você pensa assim, é para rico, para milionário. Vamos desmistificar isso. Tem pacotes para todos os bolsos. Você entra em contato no SPAMED, tá aí, tá fácil. Tá aí o Instagram, você entra em contato e fala, eu vi no Quiz Podcast
quero uma tarifa diferente. E você vai ter uma tarifa diferente. Tá bom? Tradição urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar. Um lugar espetacular que fica na Santa Rosália, rua Ana Monteiro de Carvalho, número 75. E você pode parar logo na frente ali. Cara, é um visual incrível. Fica logo na entrada de Sorocaba. Não é ótimo? Bom mesmo. Chefe Zezinho, um craque. E aí você pode ir sexta e sábado, tem música ao vivo para você. Tá bom? Móveis Casa Pronta. Você acabou de comprar um apartamento. Aí você quer colocar os móveis modulados da tua casa. Puxa vida, eu preciso de um bom preço. Você procura Móveis Casa Pronta, você fala com a Núbia, fica em Salto de Pirapora, eles têm um preço especial para você. Quero falar do Desamassandro. Você sabe que a minha sócia, Adriana Morgado, ela dirige muito bem. Mas diz ela que entrou uma árvore na frente dela. Nós não sabemos como. Passou correndo na frente Passou correndo a danada da árvore e amassou o carro dela. O que ela fez? Levou no Desamassandro, na Avenida São Paulo. Foi lá, o Sandro é um artista, martelinho de ouro, ele é um artista. Deixou lindo o carro dela. Lindo, lindo, lindo. Quero falar também dos supermercados Paulistano, mais economia no seu dia a dia. São 2 unidades e estão construindo a 3ª. O que acontece, gente? Hoje a grande preocupação na hora... Vai comprar um azeite aí. Vai comprar... Não é verdade? Pó de café, meu amigo, é ostentação. Você chama alguém para tomar café na tua casa... Puxa vida, tá rico. Não pode pedir 2, é um só. dois não dá, um só. Mas lá no supermercado paulistano você economiza de verdade. O carrinho teu sai lotado, fora o estacionamento amplo que eles têm lá. Eu fui lá semana retrasada com a Milena lá, a gente saiu com o carrinho cheio lá. Eu vi, porque eu tava junto. Eles compraram mesmo, fizeram o jantar aí, fizeram o negócio aí. Que o Chuca cozinha, né? Além de tudo, esse homem cozinha. Milena, você cozinha, Milena? Milena não cozinha. Milena não cozinha. Bom, quero falar da Boom Brinquedos, que está crescendo cada vez mais. São 10 unidades, Salto, Itu e Sorocaba. E não para de crescer. E você que está vendo no quiz, você só fala assim, estou vendo no quiz, anota aí e fala para a atendente. Você vai ganhar desconto na hora. Boom Brinquedos tem sempre uma perto de você. Eu sempre vou no Shopping Panorâmico, lá tem uma super loja, lá as meninas atendem super bem. Prodetec, meu amigo, vou falar, sabe que às vezes a gente sai viajar, vai lá para Maresias, vai para Ubatuba, fica numa boa, né? Usa sunga branca, fica ninguém numa... vai ver. Que ninguém vai ver. Fica numa nice. Mas o que acontece? Você fica preocupado com a sua casa, com o seu patrimônio, com a sua empresa. Aí a Prodetec tem um kit por R$ 199 mensais. Eles instalam o kit, fica perfeito. Aí você olha na palma da tua mão. Não estamos falando de tecnologia? Você olha lá, você fala, olha, peraí, pô, minha casa está tudo bem. Outra, tem um botão do pânico. Você aperta o botão do pânico. Você, por exemplo, você precisa ligação direto com a polícia. Assaltaram a tua casa. Pumba! Cara, isso foi desenvolvido por uma equipe do nosso querido delegado Clóvis. 40 anos de profissão o homem tem. Você acha que ele não conhece segurança? Conhece muito segurança. Um grande abraço para ele. Odontoclinic Itavuvu. Você quer ficar com sorriso bacana? Vou falar. O sorriso é o teu cartão de visita. E você que tem medo de dentista, o Dr. João vai lá, te acalma, coloca numa super equipe para te atender, naquela baita cadeira. Você fica tranquilo e sai de sorriso novo. Fica na Itavuvu, uma das principais avenidas aqui da Zona Norte de Sorocaba, enquanto toca a buzina aí, hein? Você viu fora do estúdio? Toca a buzina aí. O que mais que eu tenho que falar? Ah, tem que falar da doutora Andréia? Doutora Andréia, minha terapeuta. Gente, tem hora que você tem que cuidar de si. Tem coisas que você tem que fazer para você mesmo. Acredite, você fica cuidando de todo mundo, você que é avô, pai, chuta, cabeceia. Tem hora que a gente precisa desabafar, falar, conversar, porque, como a doutora Andréia fala sempre para mim, em algum lugar vai vazar todo esse nervosismo. Às vezes é na saúde, às vezes no físico mesmo, aparece na hora. Você começa a extravasar, brigar com quem você não tem que brigar. Doutora Andréia, psicóloga, Andréia Vilela, entra aí, Andréia Vilela, você entra em contato pelo Instagram, e ela vai te atender. Ela é de Alphaville, em São Paulo. Tá bom?
Marcos Okabayashi, você tem óculos aí? Já botei o meu, Eu botei o meu aqui. O homem, vou falar uma coisa para você. Pensa num homem que acerta o óculos. Porque você leva no oftalmo, ele conhece tudo, mas ele não sabe acertar o seu óculos perfeitamente. Marcos Okabayashi é um caracaço, optometrista, um dos maiores do Brasil. Você sabe que essa semana eu estava no centro, encontrei com ele no centro. É? Uhum. O que ele estava fazendo no centro? Estava perdido? Não estava enxergando? Não, ele tem o... Você enxergou ele bem? O escritório dele estava de óculos. Estava de óculos, ainda é. Grande, Marcos. Passes Imobiliária precisou de casa de alto padrão, seja no Terras 1, Terras 2, Fazenda Boa Vista, Lago Azul, Alphaville, Sunset, qualquer condomínio, você fala com a Adriana Morgado. Passes e Morgado vai cuidar para você, assim, desde o começo da transação, na hora que você gostou da casa, na primeira visita, até a documentação final que você vai fazer no cartório. Quem faz isso? Passes e Morgado Imobiliária. Cláudia Rauscher, espetacular, uma pessoa incrível e que está fazendo grande sucesso em Tatuí. Um buffet espetacular, não? E aquele sanduíche que se aperta um negócio assim, sai um molho verde, um molho ao pesto. Gustavo, foi perfeito lá no dia do nosso evento. Todo mundo elogiou, né? Todo mundo elogiou, foi muito bom, muito bom. Entre em contato com ela, ela atende Tatuí e toda a região. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, presidente, pela aula aí. Que é isso. E nós vamos participar dos seus eventos aí. Vai ser uma alegria sim, levar. Vai ser legal, vai ser bom. Aqueles que nós falamos ali, nós vamos produzir isso para a gente fazer junto. Vai ser uma alegria. Obrigado pro teu assessor aí. Vi que ele vai coordenando as coisas. Você vai esquecendo, ele vai. A equipe, né? Se não for assim. Mas o que eu achei muito legal é o brilho no olho e a vontade que você tem por fazer lá. Né? A gente vê isso. A pessoa, quando quer fazer, né? Vai longe. Eu me sinto muito bem lá, eu gosto mesmo e só agradeço a Deus de me dar essa oportunidade e agradeço a vocês, né, de poder estar aqui. Uma alegria. Imagina, a gente que agradece. Obrigado mesmo. Então, senhor encerra. Gente, muito obrigado aí. Olha, deixa o like lá, assina o canal. E olha, tem muitas entrevistas bacanas, né? Ativa o sininho pra você não perder nada. E outra coisa, vem muita entrevista boa aí ainda, né? Estamos fechando coisa grande aí. Não pode falar por enquanto. Não pode. Mas muito obrigado pela sua audiência aí e até o próximo Quiz Podcast. Valeu, tchau, tchau.